Olá galera, dando continuidade aí à nossa videoaula sobre a disciplina Introdução à Economia 1, nós vamos falar hoje com base nos conceitos apresentados pelo Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos sobre o conceito de economia, problemas econômicos fundamentais, sistemas econômicos, curva de possibilidade de produção, análise positiva e normativa da economia, as inter-relações da economia com as demais ciências e também sobre a divisão do estudo econômico. Então, nessa aula de hoje, nós vamos tratar desses assuntos, tentando exemplificar para vocês de uma forma mais simples qual é aí o caminho que a economia segue para o desenvolvimento do pensamento econômico e dos estudos e análises econômicas que futuramente vocês poderão fazer. Partindo então da concepção de que a economia repousa sobre os atos humanos e é, portanto, por excelência, uma ciência social. Apesar da tendência atual ser a de se obter resultados cada vez mais precisos para os fenômenos econômicos, é quase que impossível se fazer análises puramente frias e numéricas, isolando as complexas reações do homem no contexto das atividades econômicas. Então, a economia, como dito na videoaula anterior, deriva do grego e significa aquele que administra o lar. É uma ciência social que estuda como os indivíduos e a sociedade decidem utilizar recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre os grupos da sociedade com a finalidade de satisfazer as necessidades humanas. A ciência que estuda a escassez. A ciência que estuda o uso dos recursos escassos na produção de bens alternativos, ou o estudo da forma pela qual a sociedade administra seus recursos escassos. Problemas econômicos fundamentais. Problemas econômicos fundamentais partem inicialmente de uma questão de que as necessidades humanas são ilimitadas ou infinitas, enquanto que os recursos produtivos, ou os fatores de produção, recursos naturais, mão de obra, capital, são limitados e finitos. Então, nós temos um problema, e esse problema é a escassez. Natureza limitada dos recursos da sociedade. Nós temos, portanto, uma restrição física dos recursos, que vai de encontro às necessidades humanas, que são infinitas. Então, o principal problema da economia é a escassez. Então, são problemas econômicos fundamentais. O que e quanto produzir? A sociedade deve produzir mais bens de consumo ou bens de capital? E quanto? Como produzir? Questão de eficiência produtiva. Capital ou mão de obra intensiva? Para quem produzir? Como será a distribuição de renda gerada pela atividade econômica? Quais os setores que serão beneficiados por esta atividade? São perguntas que nos remetem aos problemas econômicos fundamentais. O que e quanto produzir? Como produzir e para quem produzir? A economia ela está disposta em diversos tipos de sistemas econômicos ou organização econômica. Então, sistema econômico ou organização econômica é a forma como a sociedade está organizada para desenvolver as atividades econômicas. Atividades econômicas que são atividades de produção, circulação, distribuição e consumo de bens e serviços. Principais formas de sistemas ou organizações econômicas: economia de mercado ou descentralizada, tipo capitalista, e economia planificada ou centralizada, tipo socialista. Nas economias de mercado, nós temos o modelo de sistema de concorrência pura, onde não há interferência do governo, e sistemas de economia mista, com interferência governamental. No sistema de concorrência pura, a base é o laissez-faire. Laissez-faire, que significa deixe-se fazer.
onde o mercado resolve os problemas econômicos fundamentais, o que e quanto, como e para quem produzir, como guiados por uma mão invisível, sem intervenção do governo. A mão invisível ela é definida pelo mecanismo de preço que promove o equilíbrio dos mercados. A mão invisível, a teoria da mão invisível foi defendida ou foi elaborada, desenvolvida pelo Adam Smith, considerado pai da economia, no qual ele dizia que o mercado se autorregulava, que não necessitava da intervenção governamental ou estatal para que as pessoas encontrassem, ou a economia encontrasse o equilíbrio entre quantidade demandada de produtos e serviços e quantidades ofertadas de produtos e serviços, que a interação entre os demandantes, consumidores, e os ofertantes, produtores, ela se daria e levaria a um processo de equilíbrio econômico entre quantidades produzidas, consumidas e o preço desses produtos no mercado, de forma que o mercado se autorregularia sem intervenção estatal. Dessa forma, no sistema de concorrência pura, quando existir um excesso de oferta, ou seja, quando existisse um excesso de oferta, que significava escassez ou significa escassez de demanda, tem mais produtos a serem vendidos do que pessoas querendo comprar esses produtos, então se formam estoques, porque a quantidade ofertada de produto é maior do que a quantidade procurada ou vendida desses produtos. Então os produtos ficam parados nas prateleiras, formando os estoques. Quando há excesso de produtos parados, as empresas tendem a reduzir o preço desses produtos até o equilíbrio. Existirá então uma concorrência entre a empresa para vender os bens aos escassos consumidores. Então, os consumidores serão poucos, as empresas serão obrigadas a baixar os preços para que os consumidores passem então a comprar, a adquirir esses produtos. Por outro lado, quando há um excesso de demanda ou escassez de oferta, formam-se filas, porque existem muitas pessoas querendo comprar os produtos e os produtos são poucos. Nesse caso, quando há excesso de demanda, excesso de consumidores procurando, demandando por determinado produto, formam-se filas. E a tendência, então, é o aumento de preço até o equilíbrio. Existirá, nessa situação, uma concorrência entre consumidores para comprar o produto. E isso levaria, então, um aumento de preço até um determinado equilíbrio, que seria quando os consumidores não aceitassem mais as elevações de preços e reduzissem o seu consumo, voltando então para o equilíbrio de mercado. O que e quanto produzir num sistema de economia pura é decidido pelos consumidores, é a soberania do consumidor. O consumidor é que vai determinar o que ele quer e quanto ele quer, e isso é determinado pelo encontro entre a oferta e a demanda de mercado. Como produzir é uma questão de eficiência produtiva, resolvida então no âmbito das empresas. As empresas é que vão definir de que forma elas vão produzir. Para quem produzir, então, é decidido no mercado de fatores de produção, demanda e oferta de fatores de produção, que seria então a questão distributiva, né? Aí entraria o mercado de fatores de produção, engloba a mão de obra, a terra, o capital, os maquinários e equipamentos, tudo aquilo que é necessário para a realização da produção. Então, o sistema de concorrência pura, ele tem como base, ele é a base, né, na verdade, da filosofia do liberalismo econômico. Ele advoga a soberania do mercado, sem interferência do Estado. O Estado, então, ele deve se responsabilizar nesse sistema, mais com a justiça, com a manutenção da paz, da segurança e deixar o mercado resolver as questões econômicas fundamentais. Essa, então, é a base do liberalismo econômico, baseada no sistema de concorrência pura, que na prática não existe. Na prática, não existe um mercado onde a concorrência é totalmente pura, onde o Estado não interfere de forma nenhuma na economia. Existem mercados mais
concorrenciais e mercados menos concorrenciais, ou mercados mais livres e menos livres, economicamente falando, mas não há um mercado completamente livre. Então não existe um sistema de concorrência pura. Contudo, esse sistema é um modelo que direciona, né, a forma de análise dos sistemas econômicos em geral. O sistema de concorrência pura, caso existisse na sua plenitude, né, teoricamente, no seu desenvolvimento teórico, a gente teria a seguinte situação. Nós teríamos numa economia empresas e famílias. As famílias necessitam de bens e serviços. As empresas podem fabricar, produzir esses bens e serviços. Então, nesse caso, o que aconteceria? As famílias demandariam bens e serviços no mercado de bens e serviços, e as empresas, para fabricar esses bens e serviços, demandariam serviços dos fatores de produção, resumidos aqui em mão de obra, terra e capital, ou terra, trabalho e capital, no mercado de fatores de produção. Então, as empresas demandariam mão de obra e as famílias demandariam os bens e serviços. Pela mão de obra contratada, fatores de produção em geral, contratado das famílias, as empresas pagariam então uma renda. O rendimento, os salários, os aluguéis, os juros, os dividendos, tudo aquilo que vem em forma de renda das empresas para as famílias. Com esses rendimentos, as empresas então consumiriam ou pagariam pelos bens e serviços consumidos no mercado de bens e serviços. Então, nós teríamos então um sistema que aqui a gente teria um fluxo circular de renda e de produtos, aonde empresas demandam fatores de produção, famílias demandam bens e serviços. Empresas ofertam bens e serviços e famílias ofertam fatores produtivos. E dessa forma, a economia se autorregularia na interação entre famílias e empresas e também dos mercados de bens e serviços e do mercado de fatores de produção. As principais críticas a esse modelo de concorrência pura são as seguintes: grande simplificação da realidade, porque é impossível que exista um sistema, onde exista só empresas e famílias. A economia ela é bem mais complexa do que isso, então não dá para fazer essa análise simplesmente considerando empresas e famílias. Os preços podem variar não devido ao mercado, mas em função de outras questões, como força de sindicatos, que podem forçar para mais, os salários que remuneram o serviço de mão de obra, encarecendo então os produtos, de forma que os preços desses produtos ao final ficariam mais caros também, e isso não está diretamente relacionado apenas em relação à demanda. Além disso, os preços também podem variar devido à existência de poder de monopólio e oligopólio na formação de preços no mercado, ou ainda a intervenção do governo através da imposição de impostos ou subsídios, tarifas, política salarial, fixação de preços mínimos, políticas cambiais, que podem forçar, política de renda, que podem forçar os preços, os custos de produção, na verdade, para cima ou para baixo, para mais ou para menos, de forma que alteraria também o preço do produto para o consumidor. Isso não estaria unicamente relacionado à demanda pelos produtos, mas por outras questões do mercado que o sistema de concorrência pura não considera. Além disso, o mercado sozinho não promove a perfeita alocação dos recursos. A produção ou o consumo de um determinado bem ou serviço pode produzir efeitos colaterais, que a gente chama de externalidades. Além disso, existem bens públicos disponibilizados pelo governo. E aí, às vezes, por causa da existência dessas falhas de mercado, então o mercado sozinho não promove a perfeita alocação de recursos e o sistema de concorrência pura, então, deixa de ser real, visto que ele demanda a interferência do Estado para regular essas falhas de mercado.
O mercado sozinho não promove perfeita distribuição de renda, pois as empresas estão procurando a obtenção do máximo lucro e não com as questões distributivas. Então pode haver grandes concentrações de renda, onde poucos têm um elevado ganho, né, ou concentração desses recursos, enquanto outra parte da sociedade não tem acesso a esses recursos. Dessa forma, o Estado entra cumprindo seu papel de redistribuidor, né, de renda, fazendo seu papel distributivo na economia. E aí o sistema de concorrência pura também não atende esse quesito. E essas críticas, então, justificam a atuação governamental para complementar a iniciativa privada e regular alguns mercados. Existem alguns mercados que comportam-se como um sistema de concorrência pura, e o exemplo mais próximo disso seria um mercado de hortifruti granjeiro, ou se a gente pensar num outro formato, seria as feiras livres. A feira livre é um modelo bem próximo do modelo de concorrência perfeita ou de concorrência pura. Por quê? Porque os produtos são homogêneos, tomate é tomate em qualquer banca, todo mundo sabe do preço que está sendo vendido, porque está todo mundo tendo acesso a todas as informações ali. E se um produtor ou um feirante coloca o preço do seu tomate bem mais caro que os demais, os consumidores vão comprar de outras bancas. E aí aquele feirante que colocou o preço lá em cima, ele é obrigado então a baixar o preço do seu produto para o preço em comum, ou equilíbrio da feira, para que ele possa ter então possibilidade de vender seu produto. Então, nesse caso, uma feira livre seria o mais próximo que a gente pode chegar no mercado em concorrência pura, como exemplificação. Mas esse mercado, na prática, não acontece. Sistema de mercado misto. Papel econômico do governo. No século XVIII ao século XIX, a predominância do sistema de mercado bem próximo da concorrência pura. Contudo, a partir do século XX, início do século XX, o mercado sozinho passou a não garantir que a economia operasse sempre com pleno emprego dos recursos. E aí, a partir desse período, que corresponde próximo aos períodos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, o mercado sozinho não consegue, então, garantir que a economia opere em pleno emprego, e aí necessita de maior atuação do setor público na economia. E de que forma o setor público atua nessa economia? Então, a atuação do setor público com o objetivo de evitar distorções alocativas e distributivas, ele pode ocorrer, por exemplo, através da aplicação, da cobrança de impostos, aí ele vai atuar sobre a formação de preço da economia, Quando ele aumenta os impostos, fica mais cara a produção e dessa forma também fica mais caro os produtos na economia. Outra ação que o governo, ou o inverso, quando o governo reduz os impostos, ele também torna mais barata a produção, fazendo com que haja possibilidade de preços menores na economia. Outra forma do governo atuar aí seria através do complemento da iniciativa privada, oferecendo, por exemplo, infraestruturas, serviços de saúde, educação, regulamentação dos serviços privados e oferta de serviços públicos que facilitem, com que a iniciativa privada execute ali a sua função. Então, seria uma forma do governo atuar complementando a iniciativa privada. Fornecimento de serviços públicos, já foi falado, como serviço de saúde, serviço de educação pública, segurança pública e outros serviços que o Estado pode oferecer para agir, evitando ou reduzindo as distorções alocativas e distributivas do mercado. Outro exemplo seria fornecimento de bens públicos que não são vendidos no mercado, aí já foi falado educação, segurança, justiça, e vários outros serviços públicos, compras de bens e serviços do setor privado. São formas que o governo tem de atuar na economia
E aí o sistema de economia, dentro do sistema de economia misto, em que existe uma forte atuação do mercado, mas também existe uma participação relevante do Estado em momentos, em situações específicas, em setores específicos que possam contribuir para o crescimento e também para o desenvolvimento econômico e automaticamente para a melhoria das condições de vida daquela sociedade. Outra forma seria de governo ou de sistema econômico seria a economia centralizada. No modelo de economia centralizada existe um órgão, uma agência central de planejamento que decide a forma como serão resolvidos os problemas econômicos fundamentais. Nesse caso, os meios de produção, as matérias-primas, os imóveis, o dinheiro, o capital investido, tudo é de propriedade do Estado e os indivíduos ficam então com os meios de sobrevivência. Seriam carro, roupa, televisão, alimentos, aquilo que geralmente é do consumo final das famílias. Os meios de produção são do Estado e os meios de sobrevivência são dos indivíduos. O exemplo que a gente tem disso hoje na economia, eu acho que o que ainda permanece bem parecido com essas características é o modelo cubano, né, de governo ou de sistema de organização econômica, onde os meios produtivos são de propriedade do Estado e as pessoas têm à sua disposição aquilo que o Estado oferece e oferta ali a sua mão de obra para poder conseguir sobreviver nesse sistema. A maior parte dos países das economias do mundo são de um modelo, pelo menos do mundo ocidental, são de um modelo capitalista e grande parte dos países orientais também são capitalistas. O que a gente tem, por exemplo, que é considerada a economia socialista seria a China, mas a China já adotou um modelo totalmente diferente e bem próximo do modelo capitalista, com o Estado ainda com uma participação muito forte na economia, controlando, regulando diversos setores econômicos, mas que o setor privado também já ganha muita força e é um dos maiores produtores e ofertantes da economia mundial. Então, a economia centralizada é um modelo raro, não é a base do estudo econômico, e o estudo econômico, então, ele se concentra nos modelos descentralizados de economia mista. Então, na economia centralizada seria isso, né? O processo produtivo representa apenas recursos contábeis que permitem o controle da eficiência das empresas, não há um desembolso financeiro. Distribuição do produto, os preços dos bens e consumo são determinados pelo governo e a repartição do lucro do governo, investimento da empresa e o restante dos indivíduos entre os administradores e os trabalhadores. Não é um sistema que é muito utilizado, né, por diversos fatores, principalmente após o fim da União Soviética, teve aí um embate, né, na economia mundial, aí, na economia internacional, no período da Guerra Fria, em que houve mesmo essa briga entre mundo capitalista e mundo socialista e acabou que o modelo capitalista avançou nesse processo e economicamente a análise que a gente faz é sobre essa base capitalista de um modelo de sociedade capitalista, geralmente com economia mista. Então, nós temos sistemas econômicos, sistema econômico focado no mercado e sistema econômico centralizado que é focado no Estado. Então, no mercado a propriedade é privada, enquanto que no modelo centralizado a propriedade é pública. Os problemas econômicos fundamentais no sistema de mercado ou no sistema de economia mista, eles são resolvidos pelo próprio mercado, enquanto que numa economia centralizada seria desenvolvido pelo órgão central, que no caso seria o governo. No mercado disse que existe uma maior eficiência alocativa, existe uma eficiência produtiva de disposição dos recursos para a produção de uma forma mais eficiente, enquanto que no modelo centralizado há uma defesa, uma preconização de que existe uma maior eficiência distributiva. Não há assim uma definição clara que isso realmente aconteça, porque a maior parte dos países são no modelo de economia de mercado e o nosso estudo então vai se basear nesse modelo econômico.